Fala galera do terceirão, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, bom dia, tá? São 9h46 da manhã. Esse vídeo eu espero que dê entre 15 minutos, entre 12 e 15 minutos. Então a gente vai começar, vai direto ao ponto, tá bom? Então não esqueçam que a gente vai fazer assim duas situações. Aqui no vídeo que eu sempre vou mandar para vocês, toda semana vai ter um. Então essa semana agora vai ter dois. A semana passada não mandei porque ficou muito longo o vídeo. E aí ficou muito pesado para minha filha poder enviar lá para o YouTube, passar para vocês o link, enfim. Então agora a gente vai diminuir um pouco o tempo e vou mandar 2 vídeos essa semana. Não esqueçam, a gente está trabalhando a temática do Enem. Olha só, que tem 2 temáticas aqui: linguagem corporal e performance corporal, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, que adianta a gente ter um monte de conteúdo, o professor está cuspindo na cara da gente e um monte passando para a gente, um monte de coisa, se a gente não sabe como é abordado na prova do Enem. Então, olha só, esse conteúdo número 1 aqui, chamado de linguagem corporal, ele é sério. Por quê? Porque todo ano cai uma questão sobre linguagem corporal. Tá? Em primeiro lugar, eu falo para vocês o seguinte, olha, 5 temas é linguagem corporal, então, quando se fala de BNCC, Base Nacional Comum Curricular, Base Nacional Curricular Comum, como vocês queiram chamar. Esses 5 temas têm que estar na cabeça de vocês, tá bom? Quais são esses 5 temas que é linguagem corporal de acordo com a Base Nacional Curricular Comum? O esporte, o jogo, dança, luta e ginástica. Vou repetir: esporte, dança, jogo, luta e ginástica. Não esqueça que bem aqui na parte de jogo tem a parte de brincadeiras, que também está caindo sempre na prova do Enem. Tá certo? Então, a linguagem corporal na prova do Enem, como eu falei para vocês, está aparecendo demasiadamente. Todas as vezes, todas as provas está aparecendo uma questão sobre linguagem corporal. Mudando aqui um pouquinho o slide para a gente poder falar um pouquinho mais, olha só a imagem que eu passo para vocês aí. Quando se fala de linguagem do corpo, pessoal, vocês têm que lembrar assim: linguagem corporal, o corpo fala por si, sem usar a voz, sem usar a boca, sem usar as cordas vocais, tá? O nosso corpo fala. Então a gente percebe quando acontece alguma coisa com alguém, a gente está acostumado a aquela pessoa ser alegre ou então ser muito triste, e de repente ela surge na nossa frente totalmente diferente. Entendeu? Então, através das atitudes dela, através do cabelo preso, do cabelo penteado, da roupa, a gente sabe como é que a pessoa está naquele momento, se está triste, se está alegre, certo? Então, por quê? Porque o corpo da gente fala. Tem estudiosos que falam que quando a gente está conversando com alguém, essa gesticulação que eu estou falando aqui com a mão, com o rosto, com os olhos, olha para cá, olha para ali, enfim, essa gesticulação a gente apreende, eu percebo na outra pessoa sem perceber. E essa percepção de gesticulação, ela contribui aproximadamente com 85% da conversa. Então o nosso corpo, no momento que está se comunicando com alguém, ele passa a informação com 85% sem precisar da voz, das cordas vocais. Então isso é linguagem o quê? Do corpo, linguagem corporal. O corpo fala. Quando se fala olha a imagem. Quando se trata de corpo falando, olha essa imagem, eu já vi muito em prova de vestibular, em prova do Enem, eu já vi uma vez. Eu acho que foi lá na parte de redação. A gente tem aí o que, pessoal? Uma das mãos falando e a outra mão escutando. O que é que isso representa? O corpo falando, certo? Quando se perguntarem para vocês assim, que tipo de linguagem é essa? A linguagem do corpo, como a gente já falou anteriormente, é a linguagem o quê? Que não usa o verbo, que não usa a palavra. É a linguagem que eu olho e percebo a informação. É a linguagem não verbal. Então, quando você manda uma carta escrita para o seu namorado, manda um e-mail, você está mandando o quê? Uma linguagem verbal. A linguagem do corpo é não verbal. Tá bom? Beleza. Então, continuando aí. O corpo fala, meninos, a gente vai falando devagar até o final do ano, como eu já falei para vocês, através do esporte. Então,
Como assim, Zito? Através do esporte, base nacional comum. Você vai ter que olhar lá no Enem para uma imagem, como eu já falei várias vezes, o rapaz recebendo uma bola aqui no braço, ou a menina recebendo. Aí você vai dizer isso aí, só olhando para a imagem, não está ocorrendo linguagem verbal, você olhou, aquele movimento do corpo está me dizendo que aquilo é o vôlei, que aquele movimento é a manchete, é a recepção. Então, menino, é dessa forma que a linguagem corporal, a linguagem do corpo aparece no esporte. Se aparecer uma imagem de alguém chutando a bola, você vai dizer, isso aí é futsal, isso aí é futebol, ou até mesmo futebol americano. Então você tem que ter essa qualidade, essa, vamos dizer assim, essa competência de reconhecer a imagem. Tudo bem? Muito bem. Quando se fala lá para as lutas, que é o segundo conteúdo da Base Nacional Comum, é a mesma coisa. Aparece duas pessoas, uma gingando para a outra, não esqueça que lá a imagem não se mexe na prova do Enem, mas você percebe que está uma de frente para a outra, aí você olha para o quê? Para a roupa. A roupa, uma roupa toda branca, tanto o menino como a menina, aqui uma corda na cintura, não é síndrome, tá certo? E ver aquela gesticulação de um para o outro foi quando vocês me conheceram esse ano. Meu Deus, aquela luta ali é capoeira, vocês não vão dizer que aquilo ali é um kimono, né? E de jiu-jitsu, um kimono de karatê, então aquilo ali, não, e vocês não vão falar isso, né, pessoal? Então é para isso que a gente está direcionando. Dessa forma você vai ter que reconhecer a luta e as características da luta. Esse é o jiu-jitsu, é uma luta que geralmente ela é definida no solo, no chão, geralmente por imobilização, por desistência. A capoeira não, quanto mais se joga no chão, quanto mais se faz golpear o outro, a pessoa ganha. Então assim vocês vão reconhecendo a característica, a luta e a sua característica só através da imagem que vai aparecer lá, ou então através de uma descrição, beleza? Quando se fala de jogo, menino, característica, linguagem corporal, jogo, você vai ter que identificar se é um jogo de tabuleiro, por exemplo, né? Um xadrez, de repente, que é jogo e ao mesmo tempo é esporte. Se é o baralho, se é o dominó, se são jogos chamados de tabuleiro, jogo de mesa. Se é um jogo de quadra, tá certo? Se é um jogo de piscina, se é um jogo que está aquático, vamos dizer assim. Então o jogo ele é feito dessa forma. Você vai ter que reconhecer que isso é um jogo, pode ser um jogo esportivo, pode ser um jogo brincadeira. O jogo esportivo tem regras que eu não mudo e o jogo brincadeira tem regras que eu manipulo, que eu posso mudar a hora que eu quiser. O jogo esportivo geralmente tem a conotação única de se ganhar sempre. O jogo brincadeira não, o jogo brincadeira é lúdico, o jogo brincadeira é prazeroso. Então essas características você tem que chegar no jogo. Quando se fala de jogo, cuidado com o jogo eletrônico, pessoal, tá bom? Que também é esporte, em algumas situações se transforma em esporte. Isso é coisa da Base Nacional, o jogo eletrônico, muito presente na nossa vida. Quando se fala de ginástica, você vai ter que olhar para aquela ginástica e dizer, é a ginástica escolar, é aquela ginástica que a professora, o professor Marco, a professora Rosiane me ensina lá na quadra, é ginástica escolar. Não, aquela ginástica é ginástica olímpica. Aquela ali é a ginástica rítmica. As meninas usando a massa, as meninas usando o bambolê que a gente chama de arco, a fita, ginástica rítmica. Tá certo? Não, aquilo ali é ginástica olímpica, os homens, os meninos que estão passando. Aquilo ali é o solo. Aquilo ali é o cavalo, é o homem, né? A ginástica olímpica é para homem, tem o cavalo, tem as argolas, que para mulher não tem, né? Então você vai ter que identificar o tipo de ginástica, principalmente a ginástica de circo, aquela ginástica circense que é feita para apresentação, certo? Então a gente já falou de esporte, pode ser handebol, futebol e tudo mais, já falou das lutas, capoeira, jiu-jitsu, pode ser outras que a gente vai colocando devagar. A gente falou agora do que? Da ginástica, e agora vem danças. Danças, né, menino? Vai aparecer lá a imagem do samba, do frevo ou do forró, que a gente está na época agora do forró, infelizmente, né? O vírus acabou com a época do forró, talvez seja jogada lá para frente. Então você vai olhar para aquela dança e vai dizer assim, essa dança aí é uma cultura corporal clássica,
ou cultura corporal indígena, for uma dança indígena. É uma cultura corporal, é uma expressão corporal, vamos dizer assim, cultural, quando é frevo. Isso aqui é uma expressão cultural moderna, que nem o hip hop, né? É a dança moderna. Enfim, quando se fala de dança, você olha para a imagem e imagina as características. Não esqueça que eu vou passar essas características para vocês de cada dança. Dança clássica, que nem o balé, né? A dança de salão clássica, a dança de salão que não é tão clássica assim, que de repente o forró é uma dança de salão, só que é uma dança de salão regional e não é clássica. Então a gente vai falando devagar, tá? E por fim, pessoal, olha, a gente falou de esporte, de jogo, de lutas, de jogo, de ginástica e falou da dança. Então, quando se fala aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui para o nosso slide, quando se fala de linguagem corporal, base nacional curricular comum e parâmetros curriculares nacionais de educação física, é isso, você reconhecer esses 5, vamos dizer assim, fatores, conhecer características de linguagem corporal, o que é que eles passam para nós. Passam para nós uma linguagem clássica de dança de salão, passam para nós uma linguagem de capoeira, isso aí é capoeira, muito forte no Brasil, né? Isso aí é o handebol, olha o arremesso de handebol. Então, através daquela linguagem corporal, você identifica o esporte, a dança, a ginástica, se é de circo, né, ou não. Você identifica a luta, identifica o jogo, se é um jogo esportivo, se é um jogo de brincadeira, enfim, tá bom? Meninos, é o seguinte, esse primeiro vídeo é sobre isso. O próximo vídeo, para não ficar muito longo, não esqueçam que isso que me prejudicou de não ter mandado para vocês foi o tempo do vídeo. Então, o próximo vídeo eu vou falar sobre isso bem aqui, ó, a performance corporal, tá bom? Um abraço no coração de vocês, terceiro ano. Não desistam, tá perto já o Enem.